Olá, e aí, como é que estamos? Como vão vocês? Então, aqui estamos mais uma vez, né, para estabelecermos esse contato, essa conversa bastante informal, né, e de certa forma, nesta postagem, o objetivo é chegar à conclusão, né, de tudo aquilo que já foi falado, já foi deixado enquanto postagem para o acesso e para que vocês pensem e repensem, né, sobre o nosso contexto, o nosso cenário político, social, cultural e a relação que nós, enquanto aqueles que fazem parte desse grupo, né, que também conhecido como evangélicos ou protestantes, a maneira como nós nos portamos, como deveríamos nos portar, né, e fazermos uma análise bastante crítica, né, de nossa postura e até mesmo do nosso silêncio, né? E da conivência, muitas vezes, de nossa parte em aceitar determinadas situações que têm aparecido e que algumas pessoas que se dizem representantes desse meio em que nós estamos, né? E que fazem provocam algumas situações que não são efetivamente do nosso agrado, não fazem parte daquilo que nós esperamos e entendemos como que sendo um comportamento de um cristão, de alguém que precisa principalmente dar o testemunho de sua fé. Então a gente está trazendo essas questões, essas percepções, conversando sobre elas, fazendo um ajuizamento de tudo que tem acontecido, né? Não é demais lembrar que, desde que comecei a fazer essas postagens, eu tenho colocado sempre uma situação em que a gente faz a observação do que está lá fora, ou seja, fora dos muros da igreja. A gente podemos sim também tecer críticas sobre aquilo que está lá fora. Temos direito para isso, né, do ponto de vista de nossas relações, de nossas obrigações enquanto cidadãos que somos, né, desse país. E, ao mesmo tempo, também tecemos algumas críticas sobre posturas nossas que repercutem lá fora, mas que tem uma conotação, tem uma relação direta com tudo aquilo que vivemos dentro dos muros da igreja, né, do ponto de vista da nossa fé e da esperança que temos, né? É claro, é evidente que essas percepções elas têm um limite, né? Ela está delimitada, está dimensionada por um universo que a gente pode assim chamar de mundo, né, protestante, evangélico protestante, né, protestantismo brasileiro, né. Em alguns casos a gente até cita outras situações que dizem respeito ao catolicismo romano, mas é só apenas em termos de citação, mas não entramos nessa, não é meu desejo e eu tenho buscado não entrar dentro dessas questões, porque entendo que elas não dizem respeito, né, a mim, enquanto religioso, enquanto alguém que também tem uma postura, né, por ser pastor batista, eu sei do caráter institucional, né, querendo ou não, eu tenho um peso, há um peso institucional sobre minhas costas e eu não posso negar que esse peso exista. E eu estou aqui apenas fazendo alguns comentários do ponto de vista muito informal, mas debatendo algumas questões e algumas delas, em algumas situações, a gente acaba tendo que
que citar algum outro grupo, mas não no sentido de querer atingir aquele grupo, né, a grupo A, B ou C. É apenas exemplificando e com base, né, na própria história recente desse nosso país. Então, são questões que a gente levanta, né, e, como eu disse, precisa estar bem delimitada a esse nosso universo protestante, evangélico. Isso é que é fundamental aqui. E pensando nisso, né, aí eu começo a levantar algumas questões, e a partir dessa postagem eu vou levantar, sim, questões mais específicas, né, sobre questões hermenêuticas, principalmente, né, e uma das questões hermenêuticas a ser levantadas, né, depois de um panorama traçado, né, nessas outras postagens, a gente tem a intenção foi sempre estabelecer uma leitura dos acontecimentos para que tenhamos consciência de tudo que já aconteceu, do ambiente e de tudo que respiramos até agora. E agora a gente não custa nada, né, oferecer levantando uma questão como essa que eu julgo ser também fundamental, de fundamental importância para tudo aquilo que nós temos conversado. Onde efetivamente fica a Escritura Sagrada em tudo isso? Onde efetivamente a Bíblia fica em tudo isso? Ele está falando aqui de Bíblia, de Escritura Sagrada, porque do ponto de vista da reforma protestante, do ponto de vista do próprio protestantismo, e o protestantismo ou evangelicalismo aqui brasileiro, ele nunca se furtou a isso, ainda que haja problema nesse tipo de postura evangélica e protestante aqui no Brasil, mas ele nunca se furtou a principalmente dar ênfase num daqueles princípios da reforma, que era sola escritura, somente a escritura, né? E somente a escritura, em algumas situações, ele chega a algumas conclusões que nós precisamos ter um pouco mais, né, de equilíbrio quando nós fazemos determinadas afirmações, né? Então, entra aí a questão do ditado, né? Ou seja, Deus ditou, né, a sua palavra e o homem foi especificamente redigindo ali aquilo que está sendo ditado. Existe uma tal pretensa teoria do ditado, mas antes disso a gente precisa pensar na Escritura Sagrada, né, de um ponto de vista mais acadêmico, né, que é a questão dos estudos canônicos, né, os estudos dos textos canônicos, da investigação, né, desses textos, e primeiro buscando pela autenticidade, buscando pela datação desses textos, buscando pela origem onde esses textos foram produzidos, né? O tipo de material, né? Então, tudo isso se resume num termo chamado, conhecido como manuscritologia. E depois a análise do texto propriamente dito, né? As comparações que são feitas, né, a partir da leitura exegese desse texto, né, as comparações que são feitas, as teorias que são levantadas acerca deste texto, sem sombra de dúvida, uma disciplina, né, a crítica textual e a manuscritologia são disciplinas realmente fascinantes, mas ela também não é o tipo de coisa que não está ao alcance de todos, tá? Porque demanda tempo, demanda financiamento de pesquisa, demanda uma série de fatores, né, que é o tipo de atividade
que está restrita a um número muito pequeno em termos significativos, né, do que deveria ser, né? Mas, ao mesmo tempo, é o tipo de trabalho que traz muita luz a tudo, inclusive as nossas leituras, as nossas interpretações e as nossas pregações, como vocês queiram. Então, a Escritura, né, a Bíblia Sagrada, tem esse lado, né, canônico de surgimento, essa dimensão toda, né, que a academia, né, abraçou, e que em algum momento a academia começou a ter algum tipo de atrito com a própria religião, né, com aqueles que seguem esse texto sagrado, e começou a ter atrito, e nessa de existir atrito, uma das medidas que foi tomada, e até do ponto de vista de uma ação metodológica, foi querer separar, né, o que é escritura, o que é texto e o que é a palavra de Deus. E, obviamente, que mexia, né, principalmente nesse principal fundamento da reforma, sola escritura, né? Aí entra a questão do ditado, não foi Deus que ditou, quer dizer, como é que Deus ditou, se agora eu estou dizendo que eu posso separar a questão do texto com aquilo que efetivamente é a palavra de Deus ou o que é a palavra de Deus. Então, algumas situações que surgem durante esses embates, né? E a Escritura, né, nunca deixou de ser Escritura, e o que é mais importante, ela não pode deixar de ser referencial, né? Ela não pode deixar de ser referencial, e ela é sim a palavra de Deus na concretitude daquilo que nós chamamos de revelação. Tá? Não há dúvidas de que há a mão, a digital de Deus, né, na questão dos textos, na preservação desses textos. A gente não tem como, não há elementos para se duvidar disso, tá? Ao DNA, a digital divina de preservação desses textos estão aí para que todos tenham consciência de que esse texto está aí por uma questão de providência divina, né? Deus jamais deixaria, né? Eu em algumas pregações e alguns sermões, eu me lembro de estar sempre falando que é impossível desvincular Deus da sua palavra. É impossível, isso não existe, essa desvinculação de Deus da sua palavra. Então, a gente está chamando a atenção com relação a essa questão da palavra de Deus, porque também esses líderes, tá? Esses líderes que agora há pouco a gente estava falando com relação às suas questões hermenêuticas, até para justificarem suas alianças com o mundo lá de fora, com relação às suas pretensões políticas, a construção de um poder político, né? Desde uma perspectiva evangélica, o suporte deles, eles dizem que o suporte é essa questão da escritura, que a gente está fazendo agora uma referência, usando como exemplo algumas atividades acadêmicas que foram capazes de investigar, que investigam esses textos até hoje, né? E que, num determinado momento, eles começaram também a brigar com essa academia e com esse tipo de atividade, né, de investigação da Escritura Sagrada, né? E por isso, um primeiro momento, essa minha proposição, né, onde é que fica, como fica a Escritura Sagrada nesta situação, né? Eu já venho desde antes colocando
os referenciais de Bíblia, os referenciais de ensinamento que são conseguidos, são auridos a partir dessa relação que eu, na minha experiência de crente, tenho com o texto, na minha experiência de crente com outros estudiosos ou estudantes da Bíblia, mas também há essa correlação de forças entre estes senhores que se dizem autoridades, né, para fazer alianças políticas lá fora, mas dentro, né, desse aspecto de contexto religioso, há um embate deles com a academia com relação àqueles que se propõem a fazer uma investigação séria, né? Ninguém está dizendo que não é investigação séria, uma investigação séria, responsável acerca da Escritura Sagrada, e não tendo como objetivo o desmonte ou desmantelar da estrutura dogmática, doutrinária deste ou daquele grupo. Então a gente precisa estabelecer também alguns parâmetros nessa relação que vai desde uma investigação bíblica até a postura nossa enquanto líderes, né? Enquanto professores, enquanto pastores, sobre a Bíblia, pastores e professores de teologia, a gente precisa ter consciência de que há também um problema e uma disputa muito grande com relação a essas questões de caráter mais acadêmico. Então, num primeiro momento, o vídeo está um pouquinho mais longo, né, porque também o assunto demanda essa coisa mais longa, mais demorada, mas no primeiro momento vamos começar a introduzir essas questões e vamos conversar bastante sobre tudo isso, e com certeza faremos isso com as bênçãos do céu, no sentido de que todos nós cresçamos, como diz a própria Escritura Sagrada, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, que Deus abençoe vocês.